São 7h48. Vamos fazer contato agora com a nossa reportagem no Rio de Janeiro. Killing in the name of love. Escreve Marcelo Araújo. Ah, demais. Valeu, Marcelo. Marcelo no YouTube? Tá acompanhando lá? É. O pessoal acha que a gente não lê o chat no YouTube. A gente lê o tempo todo, viu, gente? Depois toma um sorrisão. Isso. Não, mas obrigada pelas participações todas, pelas porradas todas também lá no chat do YouTube. Bora lá, tocar o barco com o Rio de Janeiro agora. O Cristiano Pinho tá com a gente. Claro, para atualizar as duas novelas em andamento. Novelas que estão em momentos distintos, né, digamos assim, uma envolvendo o governador afastado Wilson Witzel e que permanecerá afastado, a outra envolvendo o prefeito do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella. Bora começar por Wilson Witzel, Pinho, que é isso, né, continuará afastado por 6 meses do cargo, né? Bom dia para você. Isso, Sheila. Bom dia para você também, bom dia a todos. Foi um julgamento até rápido dentro das expectativas que a gente tinha ontem no Superior Tribunal de Justiça. Afinal, uma análise de 15 ministros, sendo ali os 15 mais antigos da casa, poderia levar até mais do que um dia, mas devido a uma análise do processo muito semelhante entre os magistrados, a gente teve até um processo que durou pouco mais do que 5 horas para definir que Witzel continuaria afastado. 14 votos a 1 pela manutenção da medida do ministro Benedito Gonçalves, que foi o autor da ordem de mandados de prisão preventiva, de busca e apreensão e também do afastamento do governador Wilson Witzel na semana passada. Chamou bastante a atenção, inclusive, um dos votos, todos os ministros concordaram, entre esses 14 ministros, concordaram em quase tudo que Benedito Gonçalves colocou na sua ordem de afastamento do governador Wilson Witzel, só que um desses ministros em especial, o Sérgio Cuquina, ele começou discordando do Benedito Gonçalves e o que parecia se encaminhar para um voto contrário ao afastamento, na verdade era só um voto que dizia o seguinte: por mim, o Wilson Witzel estava preso preventivamente, porque há materialidade nessa denúncia da Procuradoria-Geral da República, que o coloca como chefe dessa organização criminosa que se instalou durante a pandemia, e não faz sentido que haja prisões preventivas durante essa investigação e que o cabeça do esquema esteja solto. Mas foi uma avaliação, pelo menos a princípio, somente do ministro Sérgio Cuquina. Os outros 13 simplesmente concordaram com o afastamento e apenas um voto divergente do ministro Napoleão Nunes Maia Filho, que criticou a decisão monocrática do ministro Benedito Gonçalves, acreditava que isso deveria ser discutido inicialmente pela Corte Especial ali do Superior Tribunal de Justiça, só que a maioria dos ministros disse que não houve nenhum dano à decisão do ministro, afinal, logo depois essa questão foi apreciada por toda a turma, menos de uma semana, inclusive, após a decisão do afastamento. Eles depois se reuniram para discutir esse período de afastamento e unanimidade, mantidos aí os 180 dias, 6 meses. Logo depois dessa decisão, Wilson Witzel foi até as redes sociais para se pronunciar, disse que respeita a decisão do Superior Tribunal de Justiça, que entende inclusive o posicionamento dos ministros devido à gravidade dos fatos que constam no processo, mas manteve sua posição de dizer que não cometeu nenhuma irregularidade. Cláudio Castro agora continua aí como governador em exercício e já se pronunciou também por meio de nota, dizendo que reafirma seu compromisso em governar o estado do Rio de Janeiro com serenidade e transparência. Sheila. Pinho, vamos falar agora sobre o prefeito Marcelo Crivella. Tem possibilidade, ou pelo menos estava prevista para hoje, né? Sessão na Câmara no Rio de Janeiro, decidindo se leva adiante ou não o impeachment. O prefeito do Rio, Marcelo Crivella, vinha tentando impedir o andamento desse processo de impeachment. Como é que está isso? Como é que está a previsão para o dia de hoje? Não, vai acontecer sim, Sheila. Está prevista para 3 horas da tarde na Câmara Municipal essa sessão extraordinária. Foram 2 pedidos protocolados em cima da denúncia sobre o grupo de milícia eleitoral, a gente pode dizer assim, guardiões do Crivella, funcionários públicos que se desdobravam principalmente em hospitais da rede municipal de saúde para atrapalhar o trabalho de jornalistas que faziam denúncias sobre a má administração ou levavam reportagens que poderiam de alguma forma afetar negativamente
a gestão do prefeito Marcelo Crivella. Foi em cima dessa denúncia do grupo Guardiões do Crivella que a deputada Renata Souza e também o Átila entraram com pedidos de impeachment, só que como a mesma materialidade, a mesma temática, e o pedido da Renata entrou primeiro, uma deputada estadual, inclusive, entrando com esse pedido na Câmara de Vereadores, vai ser esse o pedido analisado. O presidente da Casa, Jorge Felipe, aceitou, convocou essa sessão extraordinária e hoje os vereadores se reúnem. Precisam de maioria simples para dar início a esse processo de impeachment. Temos 51 vereadores, 26 votos já seriam suficientes, mas isso vai acompanhando o quórum também. Se forem 48 vereadores, metade 24, então teriam que ser 25 votos. A metade mais um já passa essa primeira fase do processo, para depois, em até 5 dias úteis, haver aí a instalação da comissão processante, que começa os seus trabalhos. O prefeito Marcelo Crivella teria 10 dias para apresentar a defesa, mas é um processo bastante demorado. Inclusive, a crença de que esse processo vá para frente, ela não é forte, porque a base do prefeito Marcelo Crivella, ao contrário da situação que a gente observa com Witzel, é grande, inclusive de deputados bolsonaristas. Então, já houve processo de impeachment contra o prefeito, também com provas fortes, inclusive denúncia aqui da Band News FM sobre o uso de funcionários da Conlurb para poder fazer campanhas em prol do filho do prefeito Marcelo Crivella, que concorria às eleições a deputado estadual em 2018, e esse processo não foi para frente, acabou sendo arquivado. Então a gente acredita que dessa vez, devido à base forte do Crivella, é bem difícil que vá para frente também. E se for, a previsão é que, seguindo todo o rito, só seja concluído em dezembro, quando o prefeito já poderia até estar sendo reeleito, já poderia ter sido reeleito, aliás, porque as eleições são em novembro. Ele ainda não oficializou sua candidatura, mas, ao que tudo indica, ele será, sim, o candidato pelo Republicanos. Já teve até partido anunciando apoio, como Patriotas, mas seria uma forma de desgastar o prefeito e talvez até ter um impacto nessas eleições, se esse processo de impeachment for aberto. É assim que pensa a oposição. E 17 vereadores também ontem já assinaram um pedido para abertura de uma CPI, que aí sim poderia mais para frente, inclusive, terminar aí com o prefeito Marcelo Crivella sem direitos políticos e sem a possibilidade de se candidatar por algum período de tempo mais para frente. Tá bom, Cristiano Pinho, nossa equipe no Rio de Janeiro, todo mundo em cima desse assunto hoje, né, já que tem votação prevista, portanto, 3 horas da tarde, você falou, né, Pinho? Isso, na sessão extraordinária na Câmara. Sessão na Câmara dos Vereadores do Rio de Janeiro. Pinho, um abraço para você, bom trabalho, até mais. Até mais.